Plantão de polícia. A Polícia Civil realizou a prisão do Sérgio da Silva Marques, o conhecido por Navalhada. Ele foi o autor do homicídio praticado no dia 6/10 do Tabajara Vieira Barcelos. Então, na verdade, desde o dia 6, né, desde a morte do Tabajara, a gente passou a desempenhar uma investigação, né, para desvendar a autoria do homicídio. E então, a semana passada a gente conseguiu provas, né, para que fosse comprovada a autoria do crime. E então a gente representou pela prisão preventiva do Sérgio, né, junto ao Poder Judiciário, e conseguimos então a obtenção do mandado de prisão preventiva dele. Toda a investigação ela se baseia na autoria exclusiva do Sérgio, tá? Na verdade, ele teria matado o Tabajara por ciúmes. O Tabajara, no dia em que foi morto, ele saiu de uma boate da cidade, né? Nessa boate ele esteve com uma pessoa, com uma mulher, e o Sérgio, que foi preso no dia de hoje, ele seria namorado dessa mulher. E em razão disso, então, por ciúmes do Tabajara, o Sérgio teria cometido o crime no dia 6. Todas as provas que a gente tem são de caráter testemunhal, mas são provas bastante sólidas, que dão bastante elementos, bastante, né, apontam bastante detalhes do fato. Foram acompanhados por um advogado. A gente tem informações de que o Sérgio teria ameaçado diversas testemunhas depois do crime, porque algumas pessoas ele comentou, né, sobre o fato para algumas pessoas, e em razão disso, por medo que essas pessoas contassem para a polícia a verdade, ele passou a ameaçar essas testemunhas. Ele é uma pessoa bastante violenta. Ele já tem diversas passagens policiais por crimes bastante graves, inclusive por latrocínio, né? Então ele é considerado bastante perigoso. E a gente, por justamente temer que ele pudesse fazer alguma coisa contra essas testemunhas, né, e prejudicar as investigações, representou pela prisão preventiva dele. No início, eu posso dizer que a gente teve bastante dificuldade em investigar o crime, justamente por causa dessa situação. As testemunhas que foram as pessoas que na verdade nos deram subsídios de provas, né, para desvendar o crime, no primeiro depoimento na polícia elas mentiram, né, elas não contaram a verdade sobre os fatos, justamente por temer alguma represália por parte do Sérgio. Mas então a gente, né, desconfiado da situação, já por ter experiência, né, de ver que existia alguma coisa errada, reinquiriu todas novamente, e então só numa segunda oportunidade que elas vieram a contar a verdade para a polícia. Foram ouvidas diversas testemunhas, eu acredito que em torno de 10, tá? Cada testemunha ela tem um papel determinante na situação, né? Tem as testemunhas que dão em específico a autoria, e tem testemunhas que servem para comprovar detalhes, né, do fato, como questões de horários, enfim, que vão ajudar a fazer toda uma construção de como se deu ali o desenrolar do crime. Foi por volta entre 6 e 7 horas da manhã. Entre 6 e 7 horas da manhã. Até às 5h30 da manhã, o autor do crime teria trabalhado de segurança numa boate. No momento Na mesma boate? Não, noutra boate, tá? Noutra boate, trabalhando de segurança noutra boate, e a vítima estaria em outra boate também até esse horário, né? Então, o que teria acontecido? O Navalhada, né, que é o autor do crime, ele teria acabado o serviço e se deslocado para dormir com a namorada junto dessa boate que a vítima estaria. Os dois teriam se encontrado no caminho, né? A vítima saiu a pé da boate e o Navalhada vinha a pé, né, do seu trabalho. Os dois se encontraram no caminho, então o autor, o Navalhada, teria pressuposto que a vítima teria vindo de um encontro com a namorada dele,
e então, em razão disso, eu teria desferido os golpes que mataram a vítima. O que a gente sabe é que foi um objeto contundente, né? A gente não sabe se foi utilizado uma pedra ou se foi utilizado um pedaço de ferro ou um pedaço de pau, né? A gente sabe que foi um objeto desse tipo. Agora, o objeto em si a gente não conseguiu apreender, tá? A gente ainda está diligenciando para localizar as roupas que foram usadas por ele no momento da execução, para que a gente possa fazer uma análise pericial sobre resquícios de sangue, né, nessas vestimentas. Então isso seria bastante importante porque é uma prova técnica, né? Mas até agora, pela manhã, a gente ainda não havia localizado essas vestimentas.